Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade a esse livro maravilhoso que é o livro do profeta Daniel, que é o último livro dos profetas maiores em nossa Bíblia, primeiro Isaías, segundo Jeremias, terceiro livro Lamentações, quarto livro de Ezequiel. Espero que você tenha assistido os comentários nesses livros. E agora nós estamos em Daniel, capítulo 7. Já cobrimos metade do livro de Daniel, que tem histórias de narrações, livramento, reconhecimento de reis pagões, como Nabucodonosor, Dario, reconhecendo a grandeza do Deus que livra, que salva, que opera maravilhas nos céus e na terra. Então nós vamos ter o reconhecimento desses reis, até o próprio Belsazar, quando viu a escrita na mão da parede, não é, que foi escrito, também reconheceu a grandeza de Deus. Deus aqui aparece sendo decretos para reconhecer o Deus Altíssimo do céu. Agora o livro se torna mais apocalíptico, mais cheio de visões, de imagens, inclusive imagens de bestas, que fazem lembrar, essas bestas, fazem lembrar a besta do Apocalipse, capítulo 13 do Apocalipse. Essas bestas são a representação de impérios e também de nações, que normalmente são representadas por animais. Por exemplo, aqui na Califórnia, nós temos o urso como representação da Califórnia, a águia como a representação dos Estados Unidos da América. No Brasil aparece alguns bichos como o tamanduá-bandeira, é uma representação, ou então o tucano, representação da nação brasileira. Até o papagaio, né, também é uma representação do Zé Carioca. Então são representações de animal. Cronologicamente, esse capítulo 7 precede ao capítulo 5. Não é? 7:1 vai descrever que foi no primeiro ano de Beltesazar. O capítulo 6 foi colocado aqui entre o 6 e o 7, mas a grande verdade é que o capítulo 7 ainda é no reinado de Beltesazar. E nós vamos ter uma continuação do capítulo 2, cuja profecia foi proferida cerca de 60 anos antes dessa do capítulo 7. Tanto o capítulo 2 como o 7 trata das últimas 4 potências mundiais ou impérios nos tempos do fim, de que fala rapidamente a palavra Deus. Depois, os dedos da estátua fala de 10 reinos importantes. No capítulo 2, esses impérios são representados por uma imagem, né? Nós falamos dessa imagem cuja cabeça é de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Ainda os dedos da estátua têm um significado. E tudo se esmoaça com uma pedra que é cortada sem auxílio da mão de homem. Essa pedra que é cortada, né, e vem e bate na estátua, esmiuça a estátua e transforma tudo em pó que o vento leva, nessa grande estátua, mostrando os impérios mundiais. Nós falamos da estátua do capítulo 2, né? Cabeça de ouro, o peitoral de prata, de bronze, as pernas de ferro e os pés, os dedos de ferro com barro. Aí tá aí, ó, os materiais da estátua: o ouro, a prata, o bronze, ferro e ferro misturado com barro, que representa os impérios mundiais. Agora, no capítulo 7, vai aparecer figuras de animais, não é? A cabeça de ouro é o leão, os prata aí é o urso, depois o leopardo e um quarto animal feroz que ninguém sabe ao certo como é, nem o próprio Daniel consegue descrever
esse animal feroz, não é? Então, eles vão aparecer esses 4 animais que tem a representação com Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, que são os 4 impérios, e depois apresenta esses animais aí. É significativo também notar que as nações escolhem símbolos nacionais provenientes de animais ferozes e aves de rapina. Exemplo disso, a China. A China é representada por um dragão. No chinês sempre eles fazem a figura de um dragão. Inglaterra é representada por um leão. Estados Unidos como águia. Rússia como urso. A Califórnia também usa o símbolo do urso. Itália usa um lobo, que amamentou, né, Rômulo e Remo. E assim por diante. O Brasil usa o tamanduá bandeira, ou então o tucano, e como nós temos até o papagaio Zé Carioca. Aqui no capítulo 7, o mar agitado indica as nações inquietas. Apocalipse 17:15 fala disso. O leão e o urso corresponde à cabeça de ouro, a estátua do capítulo 2, isto é, Babilônia. O verso 5, o Medo-Persa é representado pelo urso, que levanta um dos lados e tem a boca 3 costelas. O lado que se elevou foi a Pérsia, que passou a ser ascendente sobre a Média. As 3 costelas na boca alude à conquista da Babilônia, Lídia e Egito. São 3 nações pela Pérsia, não é, que foi conquistado. O leopardo, que descreve, corresponde ao ventre de bronze do capítulo 2, isso é a Grécia. O leopardo também vai ser representado por um bode peludo no capítulo de número 8. O leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Essas 4 asas indicam maior rapidez dos gregos na conquista, e as 4 cabeças falam da quádrupla divisão do Império Grego após a morte de Alexandre, a saber, Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. De fato, em 12 anos, Alexandre dominou o mundo civilizado, seu exército era altamente treinado e utilizava o princípio da guerra relâmpago, isto é, surpresa, rapidez, força total aos ataques, tática essa empregada também nas guerras de hoje. O 4º animal corresponde às pernas e aos pés da estátua do capítulo 2 e representa o Império Romano. Ainda na última forma de expressão, por ocasião da vinda de Jesus, tinha 10 chifres. Entre os 10 chifres surgiu um chifre pequeno, 3 outros chifres foram derrubados pelo chifre pequeno. O 4º animal seria um rei ou um reino, como os demais animais, mas com dentes de ferro. Seria, portanto, reino de força, ferocidade, esmagamento, como foi o Império Romano. Os 10 chifres, capítulo 7, correspondem a 10 dedos dos pés da estátua do capítulo 2, e os 10 chifres da besta do Apocalipse, capítulo 13, 1 e 17, 12. E o pequeno chifre, o anticristo, as nações confederadas durante a grande tribulação. A visão do 4º animal, com seus detalhes, foi tão impressionante que Daniel concentrou sua atenção sobre ele, querendo fazer o que ele referia. O chifre pequeno, Daniel 7:8, representa o futuro anticristo, que ao emergir dentre as 10 reinos, abaterá 3 reis. Essa expressão do Império Romano em 10 reinos ainda não ocorreu, pois quando o dito império deixou de existir, tinha apenas 2 formas, como os 2 pés, não é? Correspondente às 2 pernas da estátua do capítulo 2, e a divisão do império que ocorreu em 395 depois de Cristo, a saber, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E o primeiro caiu em 476 depois de Cristo. Portanto, os vários fatos proféticos do capítulo 8 ainda são futuro que mostra o livro do Apocalipse. O verso 8
em apreço, mostra que o anticristo será muito inteligente, terá olhos, né? Também um ardor inflamado e magnetizador de massas, boca que fala com insolência. Com isso concorda também o Apocalipse 13, 5 e 6. O juízo das nações, Daniel 7, 9 a 13. Temos uma previsão do juízo do Apocalipse, culminando na vinda do Filho do Homem, no verso 13, conforme também Mateus 25, 31 a 46. Apocalipse 19, 11. O ancião de dias simboliza o próprio Deus, segundo Isaías 57, verso 15. Aquele que habita na eternidade, o verso 13, mostra que o ancião de dias é o Pai de Jesus, o Pai eterno, e são duas pessoas distintas. Vemos Jesus recebendo o reino do ancião de dias, e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do Cristo, e ele reinará de século em século. Apocalipse 11, 15. Não é? Então, nós vamos ao capítulo 7, mostrando Daniel capítulo 7. Não é? Daniel 7, 24 também fala do reino de chifre, diz respeito a um futuro equivalente ao do primeira besta do Apocalipse, 13, 1 a 8. Até hoje ocorreu essa forma de governo do Império Romano, como dissemos. Os últimos 3 anos e meio da Grande Tribulação serão os piores antes do juízo desse período, que o Apocalipse menciona 42 meses. O anticristo vai inaugurar uma nova era e cuidará em mudar os tempos e as leis. Um dos seus nomes do Novo Testamento é o Iníquio, que se levanta contra tudo que é Deus. Em grego é anomos, isso é aquele que é oposto à ordem estabelecida, subversivo, desordeiro, aquele que se opõe à lei. Haverá, pois, mudança na ordem das coisas e a lei estabelecida. É isso que encerra, e o capítulo 7, 28, vai encerrar o texto em aramaico, que teve início em Daniel 2, 4. Vamos então estudar esse capítulo 7, a visão dos 4 animais simbólicos. Note que o capítulo 7 nós voltamos cronologicamente ao capítulo 5 anterior. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Daniel teve essas visões, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, esses 4 ventos fazem lembrar Apocalipse 7, os 4 ventos do céu representam os 4 cantos da terra, combatiam no mar grande, o mar agitado, as nações, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Aqui eram 4 que subiam do mar. No Apocalipse 13, era um animal misturado com os 4, não é? Boca de leão, corpo de leopardo, patas de urso. Aqui, então, você pode estudar Apocalipse 7, olhando também Daniel 7, olhando Apocalipse 13. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia, leão misturado com asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então vinha o primeiro animal como um leão, tinha asas de águia, mas lhe arrancaram as asas, e ele foi colocado em pé como um homem e um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. Conhecemos as 3 costelas, Babilônia, Egito e Lídia, não é? Então, está aqui os animais. O primeiro, o leão, com 2 asas. O segundo, o urso,
com 3 costelas na boca. Vamos continuar. E levantou o leão, né, o urso, tinha 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: levanta e devora muita carne. As 3 costelas, Egito, Babilônia e Líbia. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, ou seja, era veloz, e suas costas tinha também esse animal 4 cabeças, 4 generais de Alexandre que vão dominar. No Egito, os Ptolomeus; na Síria, acaba reinando os Antíocos, não é? Lisânias, que também recebeu parte do reino, e Cássio, que recebeu outra parte, e recebeu a Macedônia, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Esse 4º animal é interessante e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devora e fazia em pedaço os pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Esse 4º animal, ele é bem diferente dos demais animais. Na verdade, ele não consegue dar a descrição desse 4º animal, não é? Ele é bem diferente. Aqui, olha, ele tem 10 chifres, esse é o 4º animal da visão, 10 chifres. Aqui nós temos o leão, o urso e o leopardo. E aí esse 4º animal é estranho, uma mistura de cão, lobo, com dentes de ferro, com 10 chifres, não é? Descrição desse animal. E devorava e fazia em pedaços. E apareceram e tinha 10 pontas, o animal do verso 7. Então, estando eu considerando as pontas, que são chifres, eis que entre elas subia outra ponta pequena, diante da qual das 3 pontas primeiras foram arrancados. E eis que nessa ponta havia olho aqui é conhecimento, sabedoria, como olho de homem, e uma boca que falava grandiosa. Então tem um chifre, esse chifre tem um olho e tem uma boca grandiosa para falar. Então o chifre com o olho, bem em cima aquele olho lá que nós vemos, e a boca para falar coisa grandiosa. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, aí uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Então foi posto trono, talvez a visão do capítulo 5 de Apocalipse, do capítulo 4, né, do Apocalipse, onde está o trono e os 24 anciões. E continuei olhando, e foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo. O trono dele tem chamas de fogo, e as rodas, aqui faz lembrar as rodas de Ezequiel, capítulo 1, e as rodas dele fogo ardente, um rio de fogo manava, e saía de diante dele, milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou o juízo, e abriram-se os livros. Aqui faz lembrar o juízo do grande trono branco, onde ele vai se assentar, e os livros serão abertos. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, as palavras da ponta do pequeno chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, esse 4º animal, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo, que provavelmente mencionando a destruição de Roma e o seu incêndio. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todos aqueles animais, o domínio desaparece. Todavia, lhe foi dado prolongação de vida,
até certo espaço de tempo, ou seja, ia prolongar um pouco a vida deles até certo espaço-tempo, mas o domínio foi tirado. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como um filho do homem. Aqui é a expressão, o filho do homem, que repete tantas vezes nos evangelhos. 30 vezes em Mateus, 13 vezes em Marcos, 26 vezes no Evangelho de Lucas e 11 no Evangelho de João. A expressão filho do homem são 80 vezes. Só no livro de Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, filho do homem repete 93 vezes. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Dois regentes aqui. O filho do homem que vem sobre as nuvens e o ancião de dias, que representa Deus. E fizeram chegar até ele. E olha o que foi dado ao filho do homem. O ancião de dias, a representação de Deus. O filho do homem nas nuvens, representação do Cristo. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. O reino de Cristo não pode ser destruído, é um reino eterno. E também aponta aqui para o período do milênio, que nós cremos que Cristo reinará na terra, literalmente. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Daniel teve essa visão tremenda, esses 4 animais, leão, urso, leopardo, com asas, cabeças, não é? E o outro animal feroz, com chifres. Quanto a mim, eu, Daniel, fui abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei a um dos que estavam perto e disse, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Daniel não só tinha sonhos e visões,